Damas e cavalheiros, escoteiros e escoteiras, estamos aqui então no Fogo de Conselho, ou em outras palavras, Conversa de Fogo de Conselho número 21, na qual nós vamos falar sobre autodisciplina ou um autodomínio, né, que a pessoa possa ter. E para isso então, no meio dos perigos da vida, no meio do medo, então é o momento de mostrar para as pessoas que nós temos honra, obediência e disciplina, né? E que ele coloca aqui como exemplo aquela velha regra de que quando o navio vai afundar, primeiro são as crianças e as mulheres, para depois eles procurarem se salvar. E o capitão do navio nunca abandona o navio, ele está sempre ali, sempre pronto, né, no navio. Há uma frase escrita por Lord Kitchener, né, que dizia assim: uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Significa então que mesmo que a gente não esteja em atividade, mesmo que a gente tenha passado da idade de ser um escoteiro juvenil, ao ficar adulto, a gente continua sendo escoteiro, mesmo não sendo chefe também. Ser escoteiro por toda a vida, uma vez feita a promessa, sempre carregando consigo os valores escoteiros baseados em sentimento de honra, né? Então, quando se joga, participa-se de um jogo, nós ensinamos os escoteiros a não trapacear, a ser honesto na hora que está fazendo o jogo. Muitas vezes é tentado, pelo ímpeto de querer ganhar o jogo, de fazer alguma trapaça para que possa ir à frente. Então o escoteiro, ele não trapaceia, né? Sobre honestidade, que é um segmento então de ser honesto e não trapacear, é também algo muito importante, porque todas as pessoas que agem com honestidade, ele é digno então de confiança, que está na primeira lei escoteira, né? Ser digno de confiança significa que as pessoas podem contar com ele, porque sabe, se deixar dinheiro na mão dele, ele vai devolver. Ele vai fazer a contabilidade certinho, não vai fazer nenhuma trapaça e jamais será corrupto para poder ter vantagens que se apresenta às vezes na frente dele, né? Então, honestidade nunca usa trapaça. A lealdade é um outro princípio interessante, que a gente tem que ser leal a todos os nossos chefes, líderes, patrões e tudo mais, e também ser leal àqueles que nós comandamos também, que está abaixo de nós. Lealdade dos dois lados, acima e embaixo. Nós estamos no meio e temos que manter-se leal. Se a gente estiver num lugar onde está difícil a pessoa ser leal para alguém que está acima de nós, então é melhor pedir demissão, ir embora, porque se tiver hombridade, não fique ali e não crie oposição, né, aonde você está. O dever, acima de tudo, é também algo muito importante. Quando o monitor assume a sua patrulha, ele tem o dever de comandar a sua patrulha e aprender tudo como fazer com que a patrulha melhore. E fazer esse trabalho é um trabalho bastante eficaz quando a pessoa tem esse sentimento de cumprir o seu dever. Há casos que as pessoas até dão sua própria vida para cumprir o seu dever. Aqui temos um caso que está na ilustração de um soldado com pouca idade. Ele participava lá de uma guerra contra os alemães vieram com suas embarcações, e ele estava num canhão ali. E ele precisava então contra-atacar aqueles navios lá. E veio muita bomba, muito chumbo, muita bala, e ele estava resistindo ali. E quando terminou, conseguiram expulsar os alemães dali e ganhar a guerra. Chegou então o comandante até ele e disse: "Tá tudo bem, rapaz?" Aí a primeira coisa que o rapaz perguntou: "Ganhamos?" Ele disse: "Sim, ganhamos." E aí ele ficou satisfeito e disse: "Eu tenho uma bala no peito." Quer dizer, ele recebeu uma bala no peito e estava morrendo. Depois ele foi então internado no hospital, né?
Então, exemplos assim existem há muitos. Assim, aqui no Brasil, por exemplo, teve uma senhora que cuidava de uma creche, que ela salvou as crianças da creche e ela perdeu a vida dela. Mas ela virou uma heroína. Salvou as crianças porque ela estava preocupada em cumprir o seu dever, né? E você ganha o direito de ser acreditado se disser sempre a verdade, e ganhar o direito de ser preso se roubar. Há muitos homens que andam por aí gritando por seus direitos, que nunca fizeram nada para ganhar qualquer direito. Cumpra então o seu dever primeiro, e depois você terá direitos reconhecidos. Essas são as palavras de Pipi na parte de humildade. Bom, na parte de coragem, então, podemos dizer o seguinte, que o medo é uma das coisas que atrapalham muito as pessoas a terem sucesso. Então, sempre quando se vai fazer alguma coisa, vem algo na nossa mente querendo nos persuadir a não arriscar, a não ir à frente. Olha, às vezes a gente nota, quando um dia não está muito quente e a água está fria, num lago, num açude, os jovens ficam todos olhando para a água e com medo de entrar. E ficam lá meio que tremelicando na margem do rio ou do lago. Aí de repente vem um escoteiro bem corajoso, se atira na água e começa a nadar todo feliz. Aí os outros começam a ganhar coragem, então eles vão saltando na água e vão. Aí quando se vê, não é tão frio assim, a água está boa, então aí os jovens começam a se divertir. Mas existe sim essa sensação de falta de coragem antes de a gente tomar algumas providências. Os homens que fazem caças, como acontece aqui na ilustração, os índios americanos caçando búfalos, eles faziam isso com o maior risco, era a coisa mais perigosa que tinha. E na África, quando o pessoal ia caçar javali, também é algo muito perigoso. Mas eles iam, porque tinham coragem, né? Até para fazer um rapel, a gente precisa de coragem. E a coragem é algo que tem que fazer parte do escoteiro, né? Então você tem que sentir-se forte, você tem que ser uma fortaleza. Você tem que aguentar firme. Geralmente, quando a gente começa uma empreitada, a gente começa a cansar. A gente começa a ter medo que não vai conseguir. E é nesse momento que a gente tem que persistir. É nesse momento que a gente tem que insistir para poder ir avante, para poder no fim ganhar. Então tudo na vida se consegue pela persistência. Sendo forte, né? Como diz a palavra, ter fortaleza em si para avançar. Quando os grupos escoteiros começaram assim, com as pessoas com medo de não ter jovens, com medo de não ter apoio dos pais, mas assim mesmo eles empreitaram, assim mesmo colocaram, e com o tempo as coisas foram se ajeitando, foram surgindo oportunidades, mas graças à coragem de 2, 3, até mesmo de uma pessoa, em abrir um grupo escoteiro, que demanda uma certa experiência e conhecimento, né? Bom, sobre a alegria. A alegria é algo que contagia, que ele fala de um homem que ele foi preso várias vezes pelos inimigos e ele sempre escapou, porque ele sempre se mantinha alegre, né? Com aquelas pessoas lá. E ele, embora as pessoas vissem ele como um inimigo, mas ele se tornava amigo de todo mundo, porque ele era um homem cheio de alegria. Então, quando ele fugia, as pessoas nem iam no encalço dele, porque era um cara muito legal, né? E, então, ele passava para as pessoas aquela alegria, aquele entusiasmo. E até os inimigos gostavam disso, né? Então, a alegria era algo realmente que fazia parte do coração desse homem e faz parte do coração de muita gente. Tem pessoas até que já nasceram com alegria, né? Parece que são sempre alegres, contando piadas e tudo mais, né? Então aqui diz assim: se você tem hábito de enfrentar as coisas alegremente, será raro encontrar-se em sérios aborrecimentos, porque se as dificuldades, os incômodos ou os perigos
parecerem grandes, você, se for inteligente, começará a se esforçando para enfrentá-los rindo, embora eu reconheça que no começo isso é bem difícil. Ainda assim, no momento em que você rir, a maioria das coisas e das partes das dificuldades parecerão desaparecer de repente e você pode dominá-las com facilidade. Essa é uma percepção que o Baden-Powell fala a respeito de a pessoa ter alegria, né, para fazer as coisas, né? E nós temos aí na lei escoteira, que fala que a lei ser escoteiro é disciplinado e respeito bem alheio, mas, aliás, é disciplinado e depois tem o respeito ao bem alheio e depois tem o escoteiro está sempre alegre e sorrindo nas dificuldades, né? Na tradução direta do inglês ele fala tem assovio na dificuldade. Então esse pensamento de Baden-Powell, em que a pessoa tem que ter coragem, tem que ter alegria, é pertinente, porque parece que ele mesmo já experimentou ter essas capacidades e teve sucesso na maioria das vezes. E temos aqui o bom humor e serenidade. Bom, esse aqui é interessante, porque geralmente tem aquelas pessoas que logo que as coisas não dão certo começam a praguejar, começa a dizer palavrões, começa a ficar com cara emburrada, começa às vezes até ele sai do jogo, vai embora, né? E isso pode provocar um mal-estar em todos, né? Tem pessoas que não aceitam perder um jogo, que já chuta o pau da barraca, como se diz na gíria, né? Já dá canelaço em todo mundo e diz muito palavrão. Então essas pessoas eles precisam aprender a ser escoteiros. Ser escoteiro significa serenidade, né? Otimismo. Um escoteiro não diz palavrão. Um escoteiro não usa palavras de baixo calão, como alguns dizem, como alguns falam. E há, sim, às vezes aquele modismo de palavrões. Às vezes as pessoas, agora recentemente tem 2 palavrões que o pessoal gosta muito de dizer e que eu não vou repetir para vocês, porque sou um escoteiro, e que às vezes, né, as pessoas dizem, né? Certa feita um rapazinho queimou a mão dele pegando uma panela que estava sendo aquecida na fogueira e queimou os dedos. E ele sentiu tanta dor que ele não parava de dizer palavrões o tempo todo, né? Então, se ele fosse realmente um escoteiro de verdade, ele aguentaria no osso, botava os remédios ali e não diria palavrões, né? Porque tem que ser sereno, tem que ter sereno e ter bastante humor, né? Brincar com as coisas que machucam. E então tem muitos chefes que colocam então essa regra na 10ª lei escoteira. O escoteiro está sempre é limpo de corpo e alma. Então ele é limpo de corpo no sentido de higiene, mas é limpo de alma, sem usar palavras de baixo calão, sem usar palavras sujas e sem demonstrar ira, né? E em vez disso fazer humor, né? E conta depois as dores que você passou rindo, dando gargalhada junto aos seus amigos. Então esse é o fim então do que nós estamos falando aqui no Conversa de Fogo de Conselho número 21. Esteja sempre pronto e sempre alerta.